Bom, vamos iniciar então mais uma aula nossa das cadeiras de certificações. Só relembrando que a gente finalizou na semana passada o primeiro módulo do nosso programa, que era sobre o Sistema Financeiro Nacional. Hoje a gente vai começar a trabalhar o módulo 2, que é produtos do mercado financeiro, tá? Bom, inicialmente, quando a gente fala em produtos do mercado financeiro, a gente quer falar sobre aqueles produtos, aqueles títulos que a gente pode acessar através de corretoras, através da conta do nosso banco que a gente tem. Vocês podem abrir na área de investimentos, procurar os títulos que tem disponíveis no banco de vocês. Pode ser banco, pode ser cooperativa, todas essas financeiras, essas instituições financeiras que trabalham com investimento possuem títulos de diversas taxas, diversos preços, diversos rendimentos. Isso vocês podem acompanhar de maneira individual. No final da aula, eu vou demonstrar para vocês rapidinho um pouco sobre os produtos, especificamente sobre os títulos do Tesouro Nacional, e mais para frente a gente vai olhar isso na prática, como é que funciona, tá? Bom, hoje a gente vai começar falando sobre os instrumentos de renda fixa, tá? E quando a gente fala sobre os títulos que a gente pode comprar, tanto em corretora quanto em bancos, a gente compra o título esperando algum tipo de retorno, tá? E existem vários tipos de títulos. Depende muito do perfil da pessoa, do conhecimento da pessoa, depende qual o objetivo dela com aquele investimento, e para isso que existe uma gama de produtos de investimento no mercado, tá? Os títulos, eles pode se diferenciar em dois setores, principalmente, tá? Aqui em renda variável, tá? Em renda fixa. Na aula de hoje a gente vai falar apenas sobre a questão da renda fixa. E o rendimento, ele também é dividido em duas partes, tá? O rendimento que a gente vai ter, ele pode ser conhecido tanto previamente, que é no caso dos juros pré-fixados, ou depende de algum indexador, depende de algum benchmark, né, que é um índice de referência que a gente vai ver mais para frente, que são os juros pós-fixados, tá? No próximo slide eu falo sobre isso com um pouco mais de detalhe. Vamos iniciar então falando sobre a diferença entre a renda variável e a renda fixa, tá? A renda variável, ela é usualmente utilizada para se referir a ações, tá? Então, você vai lá no home broker, começa a verificar mais sobre as ações, as empresas liberam parte do seu patrimônio para que as pessoas possam comprar uma ação, se torna sócio, logicamente é um sócio bem minoritário, mas se torna sócio a partir do momento que compra uma ação de uma empresa, e é destacado como renda variável porque não tem uma possibilidade de prever o seu retorno. Quando a gente fala de ações, depende muito dos resultados da empresa, da produção que a empresa está tendo. Então, quando eu compro uma ação, pode ser que eu ganhe algum dinheiro com aquela ação, ou pode ser que eu perca algum dinheiro com aquela ação, tá? Eu posso investir R$ 10 numa ação, ter R$ 15 de investimento que eu vou ter guardando aquele dinheiro lá, ou eu posso perder o dinheiro, ou eu posso manter os meus R$ 10, tá? Depende muito sobre o momento do mercado, fatos que estão acontecendo no mundo, isso pode implicar aqui na renda variável, tá? Porém, quando a gente fala de renda fixa, é um instrumento de investimento mais seguro, tá? Porque a gente pode ter um conhecimento prévio do retorno que a gente vai ter, tá? Isso pode ser tanto pré quanto pós-fixado. Quando a gente fala em juros pré-fixados, ou pode ser chamado de juros ou cupons, tá? E eles estão estipulados explicitamente e não variam durante a vida do título. A partir do momento que a gente compra algum título de investimento, pode ser qualquer um, a gente espera algum tipo de retorno, a gente espera que a gente receba juros. Alguns vão dar mais juros, outros vão dar menos, depende muito do risco também daquele título. Por isso que existe uma gama de produtos de investimento no mercado, tá? E eu botei um exemplo aqui do lado, que a gente fala sobre juros pré-fixados, porque a gente tem algum tipo de noção de quanto a gente vai ganhar no final, na data do vencimento, tá? Quando a gente vê um título que ele diz que, sei lá, nome do título paga 10% ao ano, tá? Só existe isso. É um juros que ele está pagando pré-fixado, tá? Então a gente tem algum tipo de noção de quanto a gente vai receber na data do vencimento. Já os juros pós-fixados, eu coloquei um exemplo aqui, 100% do CDI, os juros ou os cupons, eles são estipulados em função de alguma taxa flutuante e vencimento, o valor que a gente vai ter como investimento, apenas na data do pagamento, tá? Quando a gente for resgatar o nosso investimento, tá? Lógico que
Os juros pré-fixados, a gente investe a 10% ao ano, e pode ser qualquer valor, tá? Pode ser 15% ao ano, 20% ao ano, depende muito do título que a gente está investindo. É um produto mais seguro porque a gente tem uma noção clara de quanto a gente vai receber no vencimento. Porém, quando a gente fala em pós-fixado, depende muito do indexador, que é justamente o que vem depois da porcentagem, tá? A gente vai ver mais para frente sobre esses índices de referência. Então, depende muito de como está a Selic, de como está a inflação. Então, a pessoa investidora, geralmente, ela tem que acompanhar um pouco mais o mercado para poder ter um investimento de juros pós-fixados, né? Porque dependendo, não vale a pena ou vale a pena comprar no momento em que ela está pensando em investir, tá? Aqui eu vou falar alguns instrumentos de renda fixa, que são 4 nomenclaturas principais que a gente precisa saber quando a gente fala de investimento de renda fixa. Primeiramente, esse valor nominal, tá? Que é a mesma coisa desse valor de face que está escrito aqui em cima, é o valor investido mais a rentabilidade. Ou seja, se um título pré-fixado ele vale R$ 1.000 no vencimento, esse será o seu valor nominal. Tá? Como é que funciona? Eu vou estar investindo em um título de investimento de renda fixa, tá? Vou estar investindo, vou estar aportando um valor todos os meses nesse investimento, tá? No final, lá no vencimento, né, o vencimento é uma data que é estipulada no título mesmo, que você vai receber o dinheiro que você investiu, mais os rendimentos, tá? Então, por exemplo, se eu investir R$ 10 durante não sei quanto tempo e teve um rendimento que resultou em R$ 1.000, o valor que eu vou receber na minha conta vai ser o valor tanto que eu investi, tanto o valor que teve de rentabilidade, tá? Então, vai ser o valor total que eu vou estar recebendo. De novo, alguns títulos, eles podem ter rendimentos maiores, outros menores. Depende muito do momento do mercado, depende muito se é pré, pós-fixado, do indexador, depende muito do título, tá? Mas esse é o valor nominal, o valor investido mais a rentabilidade. A maturidade diz respeito ao prazo de vencimento do título. Então, por exemplo, um título que ele vai vencer em 2030, por exemplo. Eu posso fazer o resgate desse meu investimento antes? Posso, mas eu não vou receber a rentabilidade que eu teria resgatando ele em 2030, tá? Então, a partir do momento que a gente tira o nosso dinheiro de investimento, que a gente está resgatando o dinheiro de um título, eu vou estar à mercê do mercado, vou estar à mercê de variações que podem acontecer no momento em que eu vou estar resgatando. Eu posso estar perdendo dinheiro, resgatando antes do prazo de vencimento, ou eu posso estar ganhando dinheiro em alguns casos também, tá? De novo, depende muito do mercado e como as coisas estão indo no Brasil, fora, depende muito aonde você está investindo o seu dinheiro, certo? Então, maturidade é o prazo de vencimento do título. Cupom, que seria a mesma coisa que juros semestrais, tá? É uma taxa de juros que será paga periodicamente sobre o valor principal, que seria o valor que você investiu, investido, tá? Eu vou falar sobre cupom mais para frente. E resgate antecipado, de novo, é quando o investidor ele realiza a venda do título antes do vencimento e resgatando o seu preço de mercado naquele momento. Então, de novo, eu posso ter perda, como eu posso ter ganho em alguns casos também resgatando antes do vencimento. Alguns índices de referência, tá, pessoal? Nesse caso aqui, para juros pós-fixados, tá? Aqui eu coloquei 100% do CDI, mas pode ser 100% da Selic, 90% da Selic, 100% do IPCA, 90% do IPCA, depende muito do título, tá? Benchmark, tá? Que é a nomenclatura que se fala no mercado financeiro, é a mesma coisa que índice de referência, beleza? E esses aqui são os de renda fixa. Quando a gente fala em taxa Selic, a gente já conversou muito sobre isso, definida pelo Copom, taxa básica de juros, e essa Selic, ela influencia todas as outras taxas de juros do Brasil, tá? Por ser a principal. Então, posso ter 100% do Selic, 110% da Selic, posso ter acima de 100% do rendimento também. Outro benchmark é a taxa DI, que é a mesma coisa que o CDI, que eu mostrei aqui embaixo para vocês, só muda o C, mas é a mesma coisa. Taxa média de juros praticados no mercado interbancário, que já vimos também, IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, IGPM e IMAG também são índices de inflação, tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Que a gente já viu nas aulas passadas, só para vocês entenderem que benchmark, índice de referência também pode ligar a esses termos aqui que a gente já viu, tá? Para juros pós-fixados.
Tabela de renda fixa, tá? Questão da tributação quando a gente faz o investimento. Como é que funciona, pessoal? Existem alguns títulos de investimento que a gente pode comprar, pode adquirir, porém, no momento que a gente for resgatar ele, a gente pode perceber que o que vai cair na nossa conta é um pouquinho a menos do que estava sendo simulado ou no banco ou na corretora que a gente investiu o título. Por quê? Porque existe a tributação através da tabela de renda fixa, tá? E são esses aqui os prazos, tá? O que que são esses prazos? Prazo de resgate. Por exemplo, se eu resgatar o meu título entre 0 e 180 dias, eu vou ter uma tributação de 22,5% sobre o valor da renda, da rentabilidade que eu tive, certo? 22,5%. Então, o que que isso significa? Quanto menor o prazo de resgate que eu tiver, maior é essa alíquota aqui, e isso significa que quanto mais eu deixar o meu dinheiro investido, meu dinheiro antes do prazo, quanto mais tempo eu deixar até o prazo de vencimento, menos eu vou pagar de imposto, tá? Então, é uma forma de incentivo para as pessoas deixarem seu dinheiro investidos do que tá resgatando do prazo, certo? Então, decorem essa tabela aqui, tá? Com certeza vai ser cobrado para vocês. 0 a 180 dias, 22,5%. 181 a 360 dias, 20%. 361 dias a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%, tá? Então, acima de 720 dias, essa alíquota, ela é fixa, certo? Essa é a chamada tributação regressiva, tá, pessoal? Quanto mais aumenta o prazo aqui, menor é a alíquota do imposto de renda, certo? Isso aqui é para renda fixa, tá? Quando a gente fala de renda variável, existe outro tipo de tributação que a gente vai ver na próxima aula. Vamos lá. Quando as pessoas elas começam a investir no mercado financeiro, começam a investir em títulos, geralmente elas começam por aqui, tá? Os títulos do Tesouro Nacional. E eu vou explicar por que que a maioria das pessoas elas começam através de títulos do Tesouro Nacional, tá? O governo, inicialmente, ele precisa de fontes para arrecadar recurso, tá? Existem duas que são principais. O pessoal da economia já deve ter visto isso em algum momento. Uma delas é a tributação, né? Existem vários tipos de impostos que a gente paga no Brasil hoje, é uma forma de arrecadação do governo para ter recurso e investir na população. E a outra forma de captação de recurso é através de título público federal, tá? Ou seja, o governo ele está emitindo uma parcela da sua dívida. Ou seja, quando a gente compra um título do Tesouro Nacional, a gente está ajudando o governo a se a ter mais dinheiro, vamos dizer assim, certo? A gente está ajudando a financiar essa dívida do governo. Atualmente, os investidores eles conseguem investir através do Tesouro Direto, que é o site do governo federal, que tem os títulos do Tesouro Nacional, que a gente vai ver mais para frente, certo? Quando a gente fala de títulos do Tesouro Nacional, que são emitidos pelo governo, existem títulos que são com cupom e sem cupom, tá? Quando a gente fala de títulos com cupom, são títulos em que a cada 6 meses, tá, pagado semestralmente, eu vou estar recebendo uns juros sobre o meu investimento, tá? E isso, o título com cupom, ele significa que o meu investimento é de juros simples, tá, pessoal? Ou seja, o meu rendimento, ele vai incidir apenas sobre o valor que eu aportei inicialmente, certo? E quando a gente for resgatar o nosso valor que a gente investiu aqui, a gente vai estar resgatando o total que a gente investiu, mais a remuneração que a gente ganhou durante todo esse processo aqui, certo? O que é diferente do título que é sem cupom. Percebem que não tem essas setinhas para cima aqui com cupom nessa parte da direita? Porque justamente quando a gente fala de títulos sem cupom, a gente está falando de juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Não é juros apenas no preço em que eu estou investindo o meu valor. Se no meu primeiro mês eu tive um juros, já tive algum tipo de rendimento, o próximo mês vai ser os juros sobre os juros do mês anterior, certo? Então não vai ser apenas sobre os juros incidindo no preço em que eu aportei um valor para comprar o título, certo?
E quando a gente fala de título sem cupom, é juros compostos. A maioria dos investimentos, a maioria dos títulos é de juros compostos, tá? Dificilmente a gente vai achar produtos que pagam através de juros simples, certo? Por isso que aqui os rendimentos eles são maiores também, porque é juros sobre juros. Vamos lá. Não se assustem com essa tela aqui. É uma tela com várias siglas, mas eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Não vou também entrar em muitos detalhes, o que vocês precisam saber é mais por cima mesmo, tá? Que vocês saibam a existência desses títulos aqui e para que eles servem, tá? Vocês vão perceber que cada uma delas tem um tipo, de especificação para o objetivo do investidor, certo? Bom, a gente vai iniciar primeiro essa parte da direita aqui, que a gente vai falar sobre os títulos sem cupom, tá? Então não tem esses juros pagos semestralmente. Título Público Federal sem cupom, tá? Vamos iniciar primeiro por essa aqui, a LTN, tá? Que seria a letra do Tesouro Nacional. Mas o nome comercial, que é isso que eu vou pedir para vocês se atentarem, é esse aqui, que é o Tesouro Pré-fixado, tá? Vocês lembram quando eu falei de tesouro, quando eu falei de juros pré-fixados? Pode ser 10% ao ano, 9% ao ano, 12% ao ano, 20% ao ano. Não tem um benchmark que está acompanhando uma porcentagem de rendimento daquele título, tá? A gente já conhece previamente quanto que a gente vai receber no data de vencimento. A forma de rentabilidade, tá? A rentabilidade ela é definida no momento da compra, certo? E o valor de face fixo é de R$ 1.000 por título, tá? Que é o valor nominal, certo? Ou seja, o rendimento que a gente vai ter mais o valor que a gente aportou. Por isso que alguns investidores que eles preferem investir em títulos que eles possam render mais do que R$ 1.000, eles não vão investir em LTN, porque esse é o valor fixo, certo? Não vou mais receber do que isso no tesouro pré-fixado, ok? Quando a gente fala de LFT, tá? A gente está falando de Tesouro Selic, ou seja, a rentabilidade ela está atrelada à Selic, é pós-fixado, e de novo, 100% da Selic, 90% da Selic, 80% da Selic, depende muito de quanto a Selic ela está no mercado. É isso que eu quero que vocês entendam. A partir do momento que eu invisto em um título que ele paga juros pós-fixados, depende muito de como está o mercado. Pode ser que a inflação ela esteja mais alta, não vale a pena investir em produtos que estejam atrelados à inflação. Se a minha Selic ela está mais alta, pode ser que vale a pena eu investir em produtos que sejam atrelados à Selic, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco essa relação entre os produtos pós-fixados, ok? E o momento do mercado. Eu coloquei aqui do lado. Se a Selic ela sobe, a rentabilidade ela aumenta, porque os meus juros, a minha porcentagem de juros ela está atrelada à porcentagem da Selic, e vice-versa. Se a minha rentabilidade, se a Selic baixa, a minha rentabilidade ela baixa também, certo? A NTNB principal. Por que que ela é principal? Porque aqui no título com cupom não tem esse principal, certo? É só essa única diferença. É o Tesouro IPCA. Aqui em cima ele está atrelado à Selic, aqui embaixo ele vai estar atrelado ao IPCA, porém, também a uma taxa pré-fixada. Isso existe, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Eu posso ter um investimento, um título, seja do governo, qualquer outro título, que seja atrelado tanto a um valor, a um juros pré-fixado, quanto a um valor juros pós-fixados, tá? E nesse caso seria escrito o nome do título, que rende a Selic, mais tantos por cento, que seria o valor pré-fixado, certo? Não sei se tem alguém que investe aqui, que tem algum tipo de investimento, pessoal. Pode ser qualquer tipo de investimento. Ação, tesouro, CDB, sei lá. Até poupança e investimento, tá? Você, Paulo? Ação, fundo, tem também CDB. Pessoal, eu percebi que o meu áudio tava no zero. Se alguém me perguntou alguma coisa, eu não escutei, tá? Então, se puder, pode repetir, Paulo, faz favor, foi mal. Ação, fundo, CDB. Que isso, Paulo? Bem demais. Mas, mas aí o principal é, caso meu pai é da área de construção, o negócio é terreno mesmo. Sim, sim, exatamente. Mano, eu tinha que ter dado essa aula pra te fazer aqui. Capaz. Tá, se alguém perguntou alguma coisa, pessoal, me desculpa, eu não escutei, pode fazer a pergunta se tiver, beleza?
E a NTNB1 seria o Tesouro Renda Mais, certo? O IPCA, que é pós-fixado também, mais uma taxa pré-fixada, tá? A diferença dessas duas aqui é que o valor principal ele é pago em 240 parcelas mensais, tá? Que seria a amortização, iniciadas na data de conversão, tá? Quando o título, ele vencer no final da data de vencimento dele, tá? E esse aqui, ele tem a função principal, que é proteger o poder de compra do dinheiro. A partir do momento que eu tenho um título, que ele está indexado ao IPCA, eu estou sempre acima da inflação. Então, não importa quanto esteja a inflação, se eu tenho algum título que está investido em IPCA, o meu rendimento ele vai estar sempre acima da inflação, ou seja, eu não vou estar perdendo dinheiro mesmo que a inflação ela aumente, tá? Lembrando que a inflação é o aumento generalizado dos preços, certo? Agora os títulos com cupom, tá? Vou passar rapidinho sobre esses aqui também. O NTNB rende 6% ao ano, pré-fixado. Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? Então, juros semestrais, pré-fixados e também essa parte do pós-fixado, certo? Tá aqui. E mantém o poder de compra e paga juros semestrais também, certo? Por isso que é mais vantajoso do que o título do IPCA aqui, porque ele também paga a taxa pré-fixada também. E o NTNF paga as 10% ao ano, o nome comercial Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, a rentabilidade ela é pré-fixada, certo? E o valor de face também é R$ 1.000 por título, com um pagamento semestral de juros. A diferença do que a gente tinha visto aqui em cima é que esse aqui não tem pagamento semestral e esse aqui tem, certo? Lembrando, cada título tem a sua porcentagem de rentabilidade, tá? Depende muito de como está a parte pós-fixada e quanto que está valendo a parte pré-fixada também. E as principais características dos títulos públicos federais, que eles são considerados títulos livres de risco de crédito, certo? Por quê? O que é risco de crédito? É o risco que eu tenho de uma instituição não me pagar pelo investimento que eu estou fazendo. Isso pode acontecer. Os títulos, eles acompanham riscos, tá, pessoal? E alguns títulos, eles podem ter mais riscos e outros menos riscos. Quando a gente investe em título público federal, a gente está livre de risco de crédito, porque o governo, ele não vai estar devendo para a gente em nenhum momento, certo? Possui liquidez diária, ele é pré-fixado quando é indicado para queda da Selic, certo? Porque daí não vale a pena eu ter investido em um título que ele seja atrelado à Selic, pós-fixado e a Selic cai, certo? E pós-fixado para alta da Selic, ok? Imposto de renda é conforme tabela de renda fixa que eu já tinha mostrado aqui para vocês. Bom, finalizada essa parte de título público federal, a gente vai falar sobre o CDB, também é um dos produtos do mercado financeiro mais tradicionais do país, tá? Os iniciantes de investimento também começam a partir do CDB, e as principais características de um CDB, tá, pessoal? Certificado de Depósito Bancário. O que eu recomendo para vocês no final dessa aula também, é vocês entrarem no banco de vocês, ou se vocês já têm alguma conta em alguma corretora, e dar uma olhadinha nesses produtos que eu estou falando aqui, tá? Geralmente nas corretoras, nos bancos, existe a possibilidade de fazer uma simulação, ou seja, quanto de aporte mensal eu tenho que estar fazendo para ganhar tanto de dinheiro no futuro, na data de vencimento do título, certo? Ele dá essas informações para a gente. As principais características do CDB, que ele pode ser resgatado antecipadamente, certo? Mas está exposto à variação de preços. Que nem eu já tinha comentado para você, se eu não esperar até a data de vencimento, eu estou exposto a essa variação e ganhar menos do que eu pretendia, certo? Também possuem rentabilidade diária, tributado conforme tabela de renda fixa, tá? Eu já mostrei para vocês, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Só relembrando sobre essa questão do Fundo Garantidor de Crédito, todos os títulos e produtos do mercado financeiro que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é os 250 mil por CPF e por instituição financeira, eles são garantidos apenas para títulos que são emitidos pelos bancos, tá? O CDB é emitido por banco, ou seja, ele tem essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Alguns riscos que o CDB tem risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. Ou seja, risco de crédito, que nem eu comentei com vocês, a chance de quem tomou o dinheiro não pagar, ou seja, o banco ele tomou meu dinheiro e eu tenho chance dele não pagar, tem esse risco de crédito, é muito baixo, tá, pessoal? Mas existe o risco de crédito. Risco de mercado,
a possibilidade de perda do meu investimento, de rendimento durante a maturidade do meu produto, certo? Então, pode ter uma variação de preços, de taxas ou índices, e o risco de liquidez, dificuldade em converter aquele ativo em dinheiro, certo? Então, por exemplo, eu posso estar investindo em um CDB e ter algum tipo de problema em que eu posso ter alguma dificuldade em converter aquele meu ativo em dinheiro, tá? A gente está investindo em um produto de investimento que vai estar rendendo algum tipo de porcentagem por mês, certo? Eu posso ter alguma dificuldade em converter aquela minha porcentagem, aquele de rendimento, porcentagem de rendimento, em dinheiro para minha conta pessoal, certo? Esse seria o risco de liquidez. E o risco de liquidez, ele pode ser encontrado em vários tipos de segmentos, não só no mercado financeiro, tá? Quando, por exemplo, eu compro algum tipo de prédio, algum tipo de apartamento, e eu quero vender o meu apartamento, eu posso ter o risco de liquidez, porque eu posso não estar vendendo o meu prédio, o meu apartamento, em um valor justo, tá? Então, eu estou tendo dificuldade em vender o meu apartamento por um valor que é justo e converter aquele meu ativo, que no caso é o apartamento, em dinheiro, certo? Letra de crédito imobiliário, tá, pessoal? Quando a gente fala em tributação para títulos e produtos de renda fixa, existem alguns produtos que eles são isentos para a pessoa física, tá? Então, para o meu CPF, se eu quiser ir lá comprar um LCI, por exemplo, e um LCA, eu vou estar sendo isento de imposto de renda. Por quê? Porque esses produtos, todos, para os produtos que vocês verem quando fala imobiliário, quando fala em agronegócio, a maioria deles é isento de imposto de renda, porque é favorável para o governo isentar as pessoas, para que as pessoas tenham algum tipo de incentivo para investir nesse tipo de produto, porque a partir do momento do segmento que a gente aparece no produto ou título que a gente vai investir no mercado financeiro, é um tipo de incentivo para esse setor, tá? Então, a partir do momento que eu compro um LCA, por exemplo, letra do crédito do agronegócio, eu estou investindo no produtor rural. De que forma? Se eu entrar no meu banco agora, pode ser cooperativa, pode ser banco, e comprar uma LCA, eu vou estar emprestando dinheiro para o banco, certo? E o banco, ele vai estar emprestando, a partir do meu dinheiro e de outras pessoas que também estão investindo, vou estar emprestando meu dinheiro especificamente para o setor do agronegócio, tá? Então, por exemplo, se eu investir em LCA, o meu banco, ele não pode usar esse dinheiro do meu investimento para investir no setor imobiliário, por exemplo. O produtor rural, que ele está querendo algum tipo de dinheiro para fazer alguma compra de um bem, fazer algum tipo de otimização no seu processo, ele vai buscar crédito e a carteira que o banco ele vai utilizar é justamente essa carteira do setor do agronegócio, certo? Então, é uma forma de incentivo, o governo ele está isentando esse imposto de renda, porque facilita esses setores que são importantes para o país, tá? Tanto o agronegócio quanto o setor imobiliário também, certo? Então, é um tipo de incentivo tanto para a pessoa que está investindo, quanto para o banco que também está emprestando dinheiro para o setor do agronegócio. Então, para o pequeno produtor lá que está buscando algum tipo de crédito, algum tipo de investimento para ele melhorar alguma coisa na sua produção, ele vai tirar esse dinheiro através da carteira do agronegócio dentro do banco, certo? Por isso que é isento de imposto de renda, tanto o LCI quanto o LCA, tá? É um produto que representa uma fonte de recursos para o setor imobiliário, tá? A letra de crédito imobiliário, e está sendo cada vez mais procurado, principalmente por conta da isenção de imposto de renda para pessoa física, que nem eu comentei para vocês, tá? Também é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, é emitido pelos bancos. Não é possível ser resgatado até o momento, ou seja, ele tem um período de carência antes de você resgatar, tá? Isso varia muito, pode ser negociado no mercado secundário, ou seja, na bolsa de valores, eu posso comprar e vender na bolsa de valores, mas tem um período que eu tenho que deixar meu dinheiro guardado que eu não posso resgatar. Geralmente é um período de 6 meses, tá? A maioria dos produtos, tanto LCI quanto LCA, possui um prazo de carência em que eu não posso resgatar meu dinheiro antes desse prazo, certo? Vamos lá. Para pessoa jurídica, é tributado conforme tabela de renda fixa, tá? E, de novo, só reforçando para vocês, esse tipo de título ele representa um incentivo para o setor imobiliário, por isso que não existe a tributação para a pessoa física. E o LCI ele pode ter uma rentabilidade tanto pré quanto pós-fixada. O LCA tem algumas características que são peculiares desse título para o setor do agronegócio, tá? Também não existe tributação para a pessoa física.
Ah, e LCAs que são emitidos a partir do dia 23/5/2013 possuem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Antes desse prazo, não possuem esse tipo de cobertura. Pessoa jurídica também paga imposto de renda, certo? Quem não paga imposto de renda é apenas pessoa física, para LCI e LCA, certo? E possui um prazo mínimo de vencimento de 12 meses, quando for atualizada por índices como o IPCA e o IGPM, e de 6 meses quando não é atualizada por nenhum tipo de índice de preços, certo? Não confundam o prazo de carência e o prazo de vencimento, tá, pessoal? O prazo de carência é aquele prazo em que eu não posso recuperar, resgatar o meu dinheiro antes desse prazo. Então, se o prazo de carência é de 6 meses, eu tenho que esperar os 6 meses passar para fazer algum tipo de resgate. E o prazo de vencimento, ele significa quando o título ele é liquidado, certo? Ou seja, quando eu vou receber os valores em que eu aportei e os valores que eu tive de rendimento. Prazo mínimo de 12 meses, tá? Geralmente é um prazo bem maior, e quanto mais tempo eu deixar investido, mais eu vou estar ganhando com o meu título, certo? Debentures, tá, pessoal? Eu vou passar rapidinho sobre debentures, porque vou falar mais para frente sobre debentures para vocês. Também é um título de renda fixa, só que ele não é emitido por bancos, tá? É um título de corporações, certo? E o que diferencia uma ação de uma debenture, por exemplo, é que a ação a gente está falando de renda variável. A debenture está falando de renda fixa, certo? Geralmente as debentures são para aqueles investidores que estão um pouco mais de tempo no mercado e conseguem entender melhor a questão dos resultados das corporações. As corporações, elas emitem relatórios, emitem resultados que possibilitam que o investidor procure um tipo de empresa, um tipo de setor, um tipo de segmento, e outros não, tá? Se constitui como sociedade anônima aberta e fechada, certo? Quando a gente fala de ação, é apenas sociedade anônima aberta. E a sociedade anônima fechada possui apenas algumas restrições quanto à oferta das debêntures, tá? Título de debênture, ele ajuda no financiamento de uma empresa. Assim como uma ação, também eu posso me tornar sócio, a debênture eu estou ajudando a empresa a se financiar. Nos títulos públicos federais, eu estou ajudando o governo a se financiar. Aqui nas debêntures, estou ajudando as empresas a se financiarem, certo? Como principal característica, eu vou passar rapidinho também, serve para captação de recursos de médio e longo prazo para financiamento de capital fixo, ou seja, máquinas, por exemplo, que é um capital fixo, que eu vou ter sempre, e debêntures não contam com cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, porque não são emitidas por bancos, tá? As debêntures são tributadas conforme tabela de renda fixa. Quanto à garantia ou espécie, tá, pessoal? Não vou falar para vocês por enquanto, tá? Vou passar esse slide mais para frente para vocês. E já vou passar para certificado de recebíveis imobiliários e do agronegócio, certo? Títulos de renda fixa, que geram algum tipo de direito de crédito ao investidor, tá? Não precisam saber o que é isso, tá, pessoal? Não vai ser cobrado para vocês. O que vocês precisam saber são essas principais características aqui de como funciona um CRI e um CRA, certo? É um instrumento de captação de recursos destinado a financiar transações do mercado imobiliário, tá? Enquanto aqui é imobiliário, aqui embaixo é para o setor do agronegócio, tá? É lastreado, ou seja, tem algum tipo de garantia em créditos imobiliários, como financiamentos residenciais, contratos de aluguéis e etc. Tá? Tô passando rapidamente, pessoal, não tô dando detalhe, porque eu vou explicar mais para frente com um pouco mais de detalhe para vocês, um pouco de mais calma também, tá? Como é que funciona a questão do CRI e do CRA. Enquanto no imobiliário, a captação de recursos ela é destinada a financiar esse setor, na parte do agronegócio, a captação de recurso é destinada a fomentar o agronegócio, atraindo recursos para o setor também. Quem fiscaliza esses produtos CRI e CRA são as securitizadoras que fazem essa emissão, e quem fiscaliza é o Conselho de Valores Imobiliários, Comissão de Valores Imobiliários, certo? Pequeno resumo para vocês dos principais títulos do segmento imobiliário e agrícola, tá? Coloquei aqui para vocês. Tipo de lastro, que é o tipo de garantia, o LC é imobiliário, o LCA é agronegócio, CRI é imobiliário, CRA é agronegócio. Tem isenção de imposto de renda para pessoa física? Todos esses aqui têm, porque justamente é um tipo de incentivo para esses setores
no mercado brasileiro, tá? Possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, aqueles que são emitidos por bancos, que no caso do LCI e o LCA tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, e o CRI e o CRA não possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, porque eles são emitidos por securitizadoras, não são emitidos por bancos. E os órgãos fiscalizadores, Banco Central e para o LCI e LCA, e CVM para CRI e CRA. Bom, como último título da nossa aula, fala um pouco sobre a caderneta de poupança. Tá, pessoal? Deixa eu ver se tem uma. Tá, beleza. Sobre a caderneta de poupança, tá? Ainda é um investimento mais preferido pelos investidores, tá? Quando eu falo investidores, é todas aquelas pessoas que têm algum tipo de valor investido, tá? Não estou dizendo investidores profissionais, nem nada desse sentido, tá? Porém, a maioria das pessoas, elas acabam investindo em poupança. Por quê? Porque é um valor que é fácil, é um título fácil de ser entendido, tá? A poupança, eu vou estar rendendo meu dinheiro ali de maneira tranquila, não tem nenhum tipo de risco para a pessoa, tá? Nos seus riscos básicos, como risco de crédito e tudo mais. Por isso que quanto menor o risco, menor o meu rendimento também, tá? Porém, a maioria das pessoas, elas acabam investindo por essa facilidade e acessibilidade que elas têm através desse título. Então, qualquer banco tem essa caderneta de poupança que a pessoa ela pode investir. Porém, na maioria das vezes, elas acabam investindo em poupança pelo desconhecimento de outros produtos de investimento. Tem outros produtos de investimento, como os títulos do Tesouro Nacional, em que eu posso ter o mesmo tipo de risco, e mais rendimento na maioria das vezes, certo? Então, por isso que, através desse desconhecimento, somado à facilidade, acessibilidade que as pessoas têm em acessar a poupança, elas desconhecem de outros tipos de investimento. Por isso que eu sempre bato numa tecla muito importante, que é a questão da educação financeira, tá? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui de ter acesso a esse tipo de título, a conhecimento desse tipo de título, a grande maioria das pessoas, elas não tem esse tipo de formação, tá? Então, quanto mais a gente disseminar isso, é importante para a saúde financeira das pessoas, das famílias, do país. Esses dias eu vi uma notícia que Santa Maria teve um aumento do endividamento também das pessoas, causado principalmente pela fácil acesso a crédito, nos bancos digitais. Pessoas mais velhas também estão com um endividamento maior aqui na cidade. Então, quanto mais a gente disseminar essa questão da educação financeira, melhor para as pessoas, melhor para a família, tá? Não é a melhor opção de mercado de título que a gente tem no mercado financeiro, a caderneta de poupança, tá? Eu vou falar para vocês algumas principais características que tem. Também é isento de imposto de renda para pessoa física, tá? Porém, tem outros produtos que também são isentos para pessoa física, tá? LCI, LCA, CRI, CRA, que nem eu comentei para vocês, também são isentos e pagam mais que a poupança, certo? PJ paga imposto de renda, de acordo com a tabela de renda fixa, deve ser usada para financiamento habitacional ou de crédito, tá? Quando um banco ele tem algum tipo de poupança na sua carteira de negócio, ele é financiado justamente para esse habitacional ou crédito rural, tá? E uma outra coisa que eu também pensei agora é que a caderneta de poupança, ela é muito rentável para os bancos também, certo? Então, por isso que na maioria das vezes, quando a gente vai em algum banco, busca algum tipo de investimento, algum tipo de orientação, a primeira coisa que os bancos eles vão fazer é investir em poupança, porque para o banco também é mais rentável as pessoas estarem investindo em poupança, certo? E remunera sobre o menor saldo do período. Tá? Vou explicar mais para frente como é que isso funciona. Vamos lá. O rendimento da caderneta da poupança, ele funciona da seguinte forma. Até o dia 3 de maio de 2012, ele era rendido a partir de 6% ao ano, tá? Mais uma taxa referencial, tá? Ou seja, pré-fixado e pós-fixado, certo? Porém, essa taxa referencial aqui, é chamada de taxa referencial mesmo, ela sempre está próxima a 0%. Pode ser 0,0001%, tá? Então, é praticamente apenas uns juros pré-fixados, correto? Porém, a partir do dia 3 de maio de 2012, o rendimento da poupança, ele passou a depender da taxa Selic, certo? Também tem outros produtos de investimento que são atrelados à Selic e rendem mais do que a poupança, certo?
Como é que funciona esse depende da taxa Selic aqui no rendimento da poupança? Se a taxa Selic ela tiver igual ou abaixo a 8,5%, a minha poupança ela vai render 70% da Selic mais a taxa referencial, certo? Se tiver abaixo de 8,5%. Porém, se a taxa Selic ela tiver acima de 8,5%, e vai estar rendendo 0,5% ao mês, mais taxa referencial. De novo, essa taxa referencial é praticamente nula, praticamente zero. Tá? Então, o que vai estar rendendo é praticamente só essa primeira parte aqui. Hoje, a taxa Selic do Brasil está em 14,5%, ou seja, se enquadra acima dessa segunda parte aqui. Se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, vai estar rendendo 0,5% ao mês. É muito pouco. É muito pouco essa taxa de juros pré-fixada aqui, certo? E é muito difícil a taxa Selic, ela tá abaixo desse valor que a gente está tendo agora, porque dificilmente tem algum tipo de mudança brusca na Selic, tá? Um caso muito raro que aconteceu foi em 2020, em que a taxa Selic, ela estava em 2,5% ao ano, justamente para fomentar, era época de pandemia e tudo mais, então, quanto mais a gente fomentasse o crédito das pessoas, mais aumentava o consumo e era isso que o governo ele queria, tá? Diminuía a taxa Selic justamente para as pessoas acessarem o crédito e consumirem mais em um momento de tanta adversidade que a gente estava tendo no mundo, né? Então, se não tiver algum fato nesse sentido, nesse escopo assim, dificilmente vai ter uma mudança tão brusca na taxa Selic, tá? Então, você pode perceber que o rendimento aqui ele é bem baixo para a poupança, certo? Vou mostrar rapidinho para vocês aqui o Tesouro Direto. Deixa eu mudar só o aqui, tá? Feito. Vocês podem fazer uma conta no Tesouro Direto para vocês, tá? E vocês aqui vão ter alguns tipos de produtos que dependem muito do objetivo de vocês, tá? Dos investidores em geral, certo? Eu vou aqui na página de investir e eu tenho aqui diversos produtos do Tesouro Nacional, certo, pessoal? E cada um deles tem o seu respectivo objetivo, certo? Tesouro Selic, tá? Tá atrelado a Selic. Rentabilidade de 0,082%, porém, mais Selic, tá, pessoal? Vencimento aqui é Tesouro Selic 2031, porque ele vence em 2031, tá? No dia 1º de março de 2031. E cada investimento, ele tem um valor mínimo de aporte que vocês precisam fazer inicialmente, tá? O valor mínimo do Tesouro Selic é R$ 189, R$ 189,34, certo? E eu posso, através desse campo aqui, ver mais detalhes sobre o produto e simular também quanto que eu vou ganhar lá em 2031, dependendo do valor de aporte que eu fizer, certo? Então, como esse aqui é um título que está atrelado à Selic, quanto maior está a minha taxa da Selic, mais eu vou estar ganhando com esse título, certo? A partir do momento que a Selic ela tiver menor, não está valendo investir nesse tipo de título. Eu posso estar investindo em um título pré-fixado, por exemplo, certo? Aproveitando o gancho, tesouro pré-fixado, tá? 2029, porque vence em 2029, esse aqui tem uma rentabilidade de 13,94% ao ano, valor mínimo de R$ 7,11. Então, não preciso ter muito dinheiro para investir, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, eu posso ter R$ 5 na minha conta e estar investindo no título pré-fixado, certo? E, de novo, quanto mais tempo eu deixar o meu dinheiro investido aqui, até a data de vencimento, preferencialmente, mais eu vou estar ganhando com rendimento. Tá? Tesouro IPCA+, atrelado à inflação, Tesouro Educa Mais, o que que significa esse Educa Mais? Ah, por exemplo, eu vou ter um filho, e eu quero que o meu filho, ele tenha uma vida boa na faculdade, tá? Eu não quero, por exemplo, tirar o dinheiro do meu salário para estar investindo diretamente na faculdade dele. Eu posso estar investindo desde hoje no Tesouro Educa Mais, e quando ele for começar a faculdade, eu vou começar a receber parcelas mensais para estar ajudando no custo do meu filho, tá? E depende muito do ano que ele for começar a faculdade. Meu filho vai começar a faculdade em 2038, por exemplo. A rentabilidade aqui é IPCA, mais 7,25% ao ano, certo? Ele vai vencer em 2042, correto? A partir do momento que o meu título ele vencer,
eu vou começar a receber parcelas, são 240 parcelas mensais que eu vou estar recebendo dos rendimentos e do aporte que eu tive no Tesouro do Camais. Então, ao invés de estar tirando dinheiro do meu bolso para estar pagando a faculdade do meu filho, tem essa possibilidade aqui de eu estar investindo no Tesouro do Camais e lá no futuro começar a receber os meus rendimentos para pagar a faculdade dele, certo? Já o Renda Mais, ele fala sobre aposentadoria, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho 20 anos hoje, eu quero começar a investir na minha aposentadoria, quero viver de forma tranquila, tá? Essa é uma forma de título de previdência em que eu comentei para vocês, em que eu tenho acesso, qualquer pessoa tem acesso, não quero depender apenas do INSS e tudo mais, comece a investir no Tesouro Renda Mais. Depende muito quando eu for me aposentar, tá? Aqui tem até 2065. Rende aqui o IPCA mais 6,98% e o vencimento lá em 2084, tá? Quanto maior o vencimento, menor é o meu aporte inicial hoje, certo? Como vocês podem ver aqui, ele vai vencer em 2084 e eu preciso de R$ 2 para começar a investir na minha aposentadoria, certo? Então não preciso ter um mundo de dinheiros para começar a investir, certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Teve alguns temas, alguns tópicos que eu passei de forma um pouco mais rápida, porque eu vou trabalhar com um pouco mais de detalhes para vocês. Achei que não valeria muito a pena falar muito sobre agora. Mas o escopo principal que vocês precisariam saber era isso, certo? Pedi para o Paulo fazer o resumo dessa aula também, vai enviar para vocês lá no grupo. E a aula ela vai estar no YouTube também, em breve, para vocês reassistirem. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Então é isso, fechou.